Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde o seu coração neste exato momento. Quero lhe dar as boas-vindas a este nosso espaço de encontro com o Pai. Não sei como o seu coração chegou até aqui. Talvez ele esteja pesado, talvez cansado das batalhas da vida, talvez ferido pelas setas da injustiça, ou confuso em meio ao barulho deste mundo. Talvez você esteja buscando um refúgio, um lugar seguro para descansar sua alma, um sopro de esperança em meio a dias que parecem cinzentos e repetitivos. Quero que saiba que você não está sozinho, que você não está sozinha. O próprio Deus, em sua infinita misericórdia, te atraiu para este momento, para este lugar de oração. Ele viu a sua busca, ele ouviu o gemido silencioso da sua alma. Ele conhece cada lágrima que você derramou no travesseiro, cada angústia que tentou esconder com um sorriso. E é com um coração transbordante de amor que ele se aproxima de você agora. Peço que, por um instante, você se permita fechar os seus olhos. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Solte-o devagar. Deixe que, juntamente com o ar, saiam as tensões, as preocupações, as ansiedades que tentam roubar a sua paz. Imagine, pela fé, a presença suave e poderosa do Espírito Santo te envolvendo como um abraço de pai. Um abraço que acalma, que protege, que diz sem palavras: eu tô aqui, eu te vejo, eu te amo. Neste ambiente de quietude e reverência, convido você a abrir o seu coração para a palavra de Deus. Essa fonte inesgotável de vida e verdade, que tem o poder de transformar a nossa realidade. Hoje, seremos guiados por uma melodia celestial, um cântico de profunda sabedoria e conforto. O Salmo de número 36. Este salmo, como um rio de águas vivas, nos conduzirá das profundezas da maldade humana até as alturas da bondade insondável de Deus. Ele é um espelho que reflete tanto a escuridão que tenta nos cercar, quanto a luz inextinguível que emana do trono da graça. O salmista Davi, homem segundo o coração de Deus, inicia este cântico com uma clareza que pode nos chocar. Ele nos diz: a transgressão fala ao ímpio no fundo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. É uma declaração forte, uma radiografia da alma, que se distancia do Criador. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós olhamos para o mundo e nos sentimos perplexos com a audácia do mal? Vemos a injustiça prosperando, a mentira sendo aplaudida, a arrogância desfilando como se fosse virtude. Vemos corações que se fecham para a dor do próximo, que planejam o mal em seus leitos, que se firmam em caminhos que não são bons e não rejeitam a maldade. E em nosso íntimo, podemos nos perguntar: onde está Deus em meio a tudo isso? Ele não vê? Ele não se importa? Essa angústia é legítima, é a mesma angústia que sentiram os profetas, os apóstolos e o próprio Cristo diante da dureza dos corações. O salmista não ignora essa realidade. Ele a encara de frente. Ele expõe a lógica interna do pecado, que sussurra no coração do ímpio que ele é autossuficiente, que não precisa de Deus, que pode criar suas próprias regras e viver impunemente. Essa voz enganadora lisonjeia-o a seus próprios olhos. Diz a palavra: até que a sua iniquidade seja descoberta e odiada. É uma ilusão, uma bolha de orgulho que, inevitavelmente, irá estourar. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de ser sábio e de fazer o bem. A maldade, por sua própria natureza, é autodestrutiva. Ela promete liberdade, mas entrega escravidão. Promete poder, mas resulta em ruína. E talvez você, que me ouve agora, já tenha sido vítima dessa maldade. Talvez uma palavra injusta tenha ferido sua alma. Talvez uma traição tenha quebrado sua confiança. Talvez a corrupção e o egoísmo de outros tenham te privado de um direito, de um sonho, de uma oportunidade. Você olha para essa descrição do ímpio e a reconhece, não como uma abstração teológica, mas como uma experiência dolorosa e real. E para você, que conhece a dor da injustiça, que a segunda parte deste salmo se revela como um bálsamo, como um porto seguro, em meio à tempestade. Pois em um contraste sublime e arrebatador, Davi eleva os seus olhos e o seu coração para uma realidade infinitamente superior. Ele abandona a contemplação da escuridão terrena para mergulhar no oceano da bondade divina. E ele clama, com a alma em adoração: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade, eita, as nuvens. A tua justiça é como os grandes montes, os teus juízos são um grande abismo. Respire fundo nessas palavras. Permita que elas ecoem no seu espírito. A benignidade de Deus, o seu amor leal, a sua misericórdia que não falha menos em hebraico. A palavra é hist, o amor pactual, fiel e incansável. Não é pequena,
não é limitada, não é frágil como o amor humano. Ela chega até os céus. Ela preenche todo o universo. Não há lugar onde a sua misericórdia não possa te alcançar. A fidelidade de Deus alcança as nuvens, superando qualquer altura, qualquer obstáculo. A sua justiça é como os grandes montes, firme, inabalável, eterna. Você pode se apoiar nela com toda a sua força, pois ela jamais cederá. Os seus juízos são um grande abismo, profundos, insondáveis, misteriosos, mas sempre perfeitos. Nós, com nossa mente finita, nem sempre compreendemos os caminhos de Deus. Às vezes, o seu silêncio nos confunde, seus juízos nos parecem tardios. Mas o salmista nos garante, eles são um grande abismo de sabedoria e soberania. Ela está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. E o salmo continua, com uma ternura que nos acolhe. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Que Deus maravilhoso é o nosso, um Deus cujo cuidado se estende a toda a criação, desde o ser humano, coroa da sua criação, até o mais simples, dos animais. Ele é o sustentador da vida. Se ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo, como nos ensinou Jesus, quanto mais ele cuidará de você. Filho amado, filha amada, por quem ele entregou o seu próprio filho. E então, o coração do salmista transborda em adoração e confiança. E ele declara a verdade que queremos que se torne a âncora da nossa alma nesta manhã. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade! Por isso, os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Imagine essa cena. Um pintinho assustado, correndo para debaixo das asas de sua mãe, ao menor sinal de perigo. Ali, ele encontra calor, proteção, segurança absoluta. E essa é a imagem que Deus nos oferece. A sombra de suas asas. Quando o calor escaldante da aflição tentar te consumir, corra para a sombra das suas asas. Quando as garras do predador, do inimigo de nossas almas, tentarem te alcançar, abrigue-se à sombra das suas asas. Quando a tempestade da vida rugir ao seu redor, encontre refúgio seguro à sombra das suas asas. Ali, nesse lugar secreto de intimidade com o Pai, a maldade do mundo perde o seu poder. A voz do acusador se cala, a ansiedade se dissipa, e a paz, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É neste lugar de refúgio que encontramos sustento e plenitude. O salmista continua, em êxtase, eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Isso fala de abundância, de satisfação profunda. O mundo nos oferece cisternas rotas, que não retêm a água, de um prazer a outro, de uma conquista a outra, e a nossa sede continua. Mas em Deus, na sua casa, que é a sua presença, encontramos um banquete para a nossa alma. A gordura da tua casa representa o melhor, o mais rico, a substância que verdadeiramente alimenta e satisfaz, e ele nos dá de beber da corrente das tuas delícias. Naui, Amkopo, não é uma gota, é uma correnteza, um rio de alegria, de prazer espiritual, de contentamento, que não depende das circunstâncias. É a alegria do Senhor, que é a nossa força. É a satisfação de estar em comunhão com a fonte de toda a vida, pois o salmista conclui esta sessão com a revelação fundamental, a chave de toda a nossa existência, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz, veremos a luz. Q. Declaração poderosa, Deus não é apenas um doador de vida. Ele é o manancial da vida, a fonte original, de onde tudo o que é bom, puro e verdadeiro emana. Longe dele, há apenas a ilusão de vida, uma existência que caminha para a morte. Spiritual, mas ele, conectados a ele como o ramo, está conectado à videira, encontramos vida, e vida em abundância. Cada batida do nosso coração é um presente dele, cada fôlego é sustentado por ele, cada lampejo de alegria, cada ato de amor, cada vislumbre de beleza tem sua origem nele. E mais, na tua luz, veremos a luz. Vivemos em um mundo de sombras, de verdades parciais, de enganos e ilusões. A nossa própria percepção é limitada, e muitas vezes, distorcida pelo pecado, pelo medo, pelas feridas. Tentamos encontrar o caminho tateando na escuridão, mas é somente na luz de Deus que podemos ver as coisas como elas realmente são. É a sua luz que expõe o pecado, mas que também revela a graça. É a sua luz que nos mostra a nossa fragilidade, mas que também ilumina o seu poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. É na luz da sua palavra que encontramos direção. É na luz do seu rosto que encontramos aceitação e amor. É na luz da sua santidade que aprendemos a discernir entre o bem e o mal. Sem a sua luz estamos perdidos. Mas quando nos voltamos
Para ele, a luz do mundo, as sombras fogem, e o caminho se torna claro. Ele ilumina os nossos passos, ele dissipa a confusão, ele nos guia em veredas de justiça, por amor do seu nome. Por isso, nesta manhã, podemos orar com confiança, ecoando a súplica final do salmista: estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Pedimos a ele que continue a derramar sobre nós esse amor leal, essa hist, kenosis. Pedimos que a sua justiça, que é como os grandes montes, seja o nosso escudo e a nossa proteção. Esta oração, meu irmão e minha irmã, é um convite para você mudar o seu foco. É um chamado para tirar os olhos da lama da maldade humana, que tanto nos desanima e entristece, e fixá-los na majestade, na beleza e na fidelidade do nosso Deus. É na contemplação da sua grandeza que a nossa fé é renovada. É ao meditar na sua palavra que a nossa esperança ganha asas. A realidade do mal não desaparece, mas ela se torna pequena, ofuscada pela glória avassaladora do nosso Pai Celestial. Ele é maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando. A sua benignidade é mais profunda do que qualquer ferida que você carregue. A sua fidelidade é mais alta do que qualquer obstáculo que se levante contra você. A sua justiça é mais firme do que qualquer injustiça que você tenha sofrido. E o seu amor é a força mais poderosa do universo, capaz de transformar o seu luto em dança, a sua tristeza em alegria, o seu deserto em um jardim regado. Sei, esta oracal, se esta meditação na palavra de Deus já está tocando o seu coração e trazendo um novo ânimo para a sua alma. Eu gostaria de te fazer um convite muito especial. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, agora para não perder nenhum dos nossos encontros diários com a palavra. Deixe o seu curtir neste vídeo, pois esse gesto simples nos ajuda a alcançar mais e mais corações que precisam de uma mensagem de esperança. E mais importante, compartilhe esta oração. Pense agora em alguém que você ama, alguém que está passando por uma luta, que está se sentindo desanimado ou perdido. Envie esta oração para essa pessoa. Seja você um canal da graça de Deus na vida de alguém hoje. Seja um instrumento de paz e consolo, levando a luz de Cristo para quem está na escuridão. Que possamos juntos criar uma corrente de fé e esperança, espalhando a verdade do amor incondicional de Deus. E agora, com o coração já aquecido por esta verdade, com a alma abrigada à sombra de suas asas, vamos nos preparar para o próximo passo. Depois de contemplarmos a grandeza de Deus e a segurança que encontramos em Ele, somos convidados a dar uma resposta. Uma resposta de entrega, de confiança, de rendição. A primeira parte de nossa jornada de oração nos trouxe até o átrio do templo, nos fez beber da corrente de suas delícias e vislumbrar a sua luz. Agora é tempo de adentrar o Santo dos Santos do nosso próprio coração e entregar a Ele as chaves, o controle e a posse de cada cômodo, de cada sentimento, do cada sanho. É tempo de parar de lutar com nossas próprias forças e aprender a descansar completamente em seus braços de amor. Prepare o seu espírito, pois na segunda parte de nossa oração, mergulharemos ainda mais fundo na entrega total do nosso ser ao Deus, que é o manancial da vida, permitindo que a sua justiça nos defenda e o seu amor nos transforme de dentro para fora, meu Pai amado. Meu Deus de infinita bondade, aqui estamos nós, diante da tua santa e majestosa presença. Depois de contemplarmos a imensidão do teu amor, a firmeza da tua justiça e a segurança que há sob a sombra das tuas asas, o nosso coração se inclina, não em temor, mas em reverência e adoração. Chegamos a este ponto da nossa jornada de oração, não mais como meros espectadores da tua glória, mas como filhos que desejam ardentemente se lançar em teus braços. A tua palavra no Salmo 36 nos revelou a fonte da vida, a luz que dissipa todas as trevas. E agora, ó Pai, banhados por essa luz, começamos a enxergar a nós mesmos com mais clareza. E a visão, Senhor, nos humilha. A tua luz, ao mesmo tempo que nos conforta, também expõe as nossas próprias sombras, as nossas próprias transgressões, as profundezas do nosso coração que tantas vezes se assemelham ao coração do ímpio, que o salmista descreveu. Sim, Senhor, confessamos que muitas vezes permitimos que a transgressão nos falasse em secreto. Demos ouvidos à voz do orgulho, da autossuficiência, agimos como se não houvesse temor de Ti diante dos nossos olhos. Quantas vezes, ó Deus, planejamos os nossos próprios caminhos em nosso leito, deitados em nossas preocupações, sem sequer Te consultar, sem buscar Tua direção, maquinamos soluções humanas para problemas espirituais. Confiamos na força do nosso próprio braço, e nos esquecemos que sem Ti,
nada podemos fazer. O apóstolo Paulo ecoa essa verdade em nosso espírito quando diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Senhor, como essa palavra ressoa em nossa alma, reconhecemos essa luta, essa batalha interior, queremos te agradar. Desejamos andar em retidão, mas nos encontramos tantas vezes cativos de hábitos, pensamentos e atitudes que não te glorificam. Por isso, chegamos diante de ti, não com máscaras ou justificativas, mas com um coração aberto e quebrantado. O salmista Davi, em outro momento de profunda contrição, orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Essa é a nossa oração nesta manhã. Pai, olhamos para dentro de nós e vemos as raízes de amargura, que tentam crescer, alimentadas por mágoas do passado, por feridas não cicatrizadas. Vemos a inveja sutil que cobiça a bênção do outro. Vemos o julgamento precipitado que condena o irmão, sem conhecer a sua história. Vemos a preguiça espiritual, que nos afasta da oração e da leitura da tua palavra. Vemos o medo que nos paralisa e nos impede de avançar nos teus propósitos. Medo do futuro, medo da escassez, medo da enfermidade, medo da opinião dos outros. Medos que se levantam como gigantes, tentando nos fazer esquecer que tu és o Deus Todo-Poderoso, o nosso refúgio e fortaleza. Clamamos por tua misericórdia, Senhor. Lava-nos com o teu perdão. Purifica o nosso coração de toda malícia e, como está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós nos apegamos a essa promessa. Cremos na tua fidelidade. Cremos no poder purificador do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, por cada uma dessas falhas, por cada um desses pecados. Recebemos o teu perdão, não porque mereçamos, mas por causa da tua infinita graça, do teu amor que chega até os céus. Entregamos a ti, Senhor, cada área da nossa vida. Começamos pela nossa mente. Deus, quantas batalhas são travadas em nossos pensamentos. Pensamentos de dúvida, de incredulidade, de ansiedade, de impureza, pensamentos que nos acusam e nos condenam, sussurrando que não somos bons o suficiente, que o nosso passado é grande demais, que tu não poderias nos usar. Nós te pedimos em nome de Jesus que leves cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veste-nos com o capacete da salvação. Renova nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a nossa mente não seja mais um campo de batalha, mas um jardim cultivado pela tua palavra, onde florescem pensamentos de fé, de esperança e de amor. Entregamos a ti, Senhor, as nossas emoções, o nosso coração, tantas vezes inconstante, um mar agitado, por ventos de circunstâncias. Acalma a nossa tempestade interior, assim como acalmaste o mar da Galileia, com uma única palavra. Cura as nossas feridas emocionais, as dores da rejeição, do abandono, da traição. Derrama o teu óleo de alegria sobre nós, o óleo que cura e restaura a alma. Que o nosso coração não seja mais governado pela instabilidade das emoções, mas ancorado na rocha da tua fidelidade que alcança as nuvens. Senhor, entregamos em teu altar os nossos relacionamentos, a nossa família, o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais. Tantas vezes falhamos em amar, como tu nos amaste. Fomos impacientes, egoístas, rudes. Faltou-nos a sabedoria para lidar com os conflitos, a humildade para pedir perdão, a graça para perdoar. Pedimos, ó Pai, que o teu amor seja derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ensina-nos a amar, a perdoar, a servir uns aos outros. Restaura os laços que foram quebrados. Cura as feridas familiares, que os nossos lares sejam um reflexo da gordura da tua casa, um lugar de fartura de amor, de paz e de alegria, onde se bebe da corrente das tuas delícias espirituais. Clamamos por libertação, ó Deus. Há áreas em nossa vida onde nos sentimos presos, acorrentados, vícios que nos dominam, padrões de comportamento pecaminosos que se repetem, fortalezas que o inimigo construiu em nossa mente e em nossa história. O inimigo nos lisonjeia, como diz o Salmo 36, fazendo-nos crer que nunca seremos livres. Mas hoje, na tua luz, vemos a luz da verdade, e a tua palavra nos garante: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Nós tomamos posse dessa liberdade, em nome de Jesus. Renunciamos a todo pacto, a toda aliança com o pecado, com as trevas. Declaramos que as correntes estão sendo quebradas, as portas da prisão estão sendo abertas, o jugo
que estava sobre nós está sendo despedaçado pelo poder da unção do teu Espírito. Clamamos: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos das armadilhas do inimigo, das ciladas sutis da soberba, que precede a queda. Ó Pai, como é bom poder clamar a Ti com sinceridade. Como é libertador reconhecer a nossa total dependência de Ti. Não estamos aqui tentando Te impressionar com nossa força, mas nos gloriamos em nossa fraqueza, para que o Teu poder habite em nós. O profeta Isaías disse: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Nesta manhã, escolhemos esperar em Ti, escolhemos confiar em Ti. Em meio à nossa fraqueza, clamamos pela Tua força. Em meio à nossa confusão, clamamos pela Tua sabedoria. Em meio ao nosso quebrantamento, clamamos pela Tua restauração. Sabemos que este processo de entrega e de clamor não é apenas um ato de palavras, mas uma decisão contínua do coração. E talvez, enquanto você ora comigo, o Espírito Santo esteja trazendo à sua memória situações específicas, pessoas, dores, pecados. Não resista à voz dele. Abra o seu coração por completo. A cura começa quando expomos a ferida à luz do médico dos médicos. A libertação acontece quando confessamos a nossa prisão ao libertador. A restauração se inicia quando entregamos os cacos da nossa vida nas mãos do oleiro. E eu quero te encorajar, neste momento de profunda conexão com Deus, a usar o espaço dos comentários aqui embaixo como um altar de oração. Não precisa expor detalhes que te constranjam, mas escreva o seu clamor. Senhor, cura o meu coração. Pai, liberta-me deste medo. Deus, restaura minha família. Ao escrever, você materializa sua fé, você dá um passo de confiança, e saiba que eu, e toda a nossa comunidade de fé, estaremos lendo, concordando e apresentando cada pedido diante do trono da graça. Vamos formar uma grande corrente de intercessão uns pelos outros. E peço que você permaneça comigo até o final desta oração. Não se apresse. O momento mais profundo da entrega é, muitas vezes, o prelúdio para o milagre mais poderoso. Não interrompa o processo. Permaneça neste ambiente de rendição. Pai, nós te agradecemos porque tu não és um Deus que se afasta diante da nossa. Pelo contrário, a tua palavra diz que tu estás perto dos que têm o coração quebrantado e salvas os contritos de espírito. Sentimos a tua proximidade agora. Sentimos o teu abraço de Pai nos envolvendo, mesmo em meio às lágrimas do arrependimento. Tu não desprezas um coração quebrantado e contrito. Este clamor que sobe da nossa alma é como um aroma suave às tuas narinas. É a música que o céu para ouvir. O som de um filho que volta para casa. Estamos aqui, de volta aos teus braços, reconhecendo que em ti está o manancial da vida. Todas as outras fontes que buscamos nos deixaram com mais sede. Todas outras luzes que seguimos nos levaram a lugares de sombra. Mas agora, retornamos à fonte, retornamos à luz, e com um coração esvaziado de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, nos preparamos para o que tu queres fazer. Este é o ponto de virada. O vale do quebrantamento é o lugar onde o rio da tua graça começa a correr com mais força. Com o terreno do nosso coração arado pelo arrependimento e irrigado pelas lágrimas da entrega, ele está pronto para receber a semente da tua palavra e o toque restaurador da tua presença. Prepare-se, meu irmão, minha irmã. Depois de nos esvaziarmos, o Pai anseia por nos encher. A cura está a caminho. A restauração está batendo à porta. A alegria do Senhor, que vem pela manhã, está prestes a despontar no horizonte da sua alma, dissipando as últimas sombras da noite. O processo de cura divina está apenas começando. Meu amado irmão, minha amada irmã, permaneça neste lugar de quietude. Não se apresse em sair da presença do Pai. Após o esvaziamento, após a entrega, após o clamor sincero de um coração que se reconhece necessitado, o céu se move em seu favor. O momento mais sagrado da oração acontece agora, no silêncio, que se segue à rendição. É aqui, neste solo santo do coração quebrantado, que o manancial da vida começa a jorrar. É aqui, sob a luz da sua presença, que a verdadeira restauração acontece. Sinta, pela fé, a atmosfera ao seu redor mudar. O peso que estava em seus ombros começa a se dissipar. A angústia que apertava o seu peito começa a dar lugar a uma paz que você talvez não sentisse há muito tempo. Essa paz, meu irmão, minha irmã, não é a ausência de problemas, é a presença manifesta do Príncipe da Paz, Jesus Cristo. Ele está aqui. O Espírito Santo, o Consolador prometido, está se movendo suavemente sobre a sua vida,
neste exato momento. Como um bálsamo suave, Ele está tocando as feridas que você expôs com tanta coragem, aquelas memórias dolorosas, aquelas palavras que te marcaram, aquelas cicatrizes da alma que você achou que nunca seriam curadas, estão agora sob o cuidado do médico dos médicos. A palavra de Deus nos promete em Ezequiel 3:6 e 26 e promessa, é para você hoje, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Receba esta palavra. O Senhor está realizando uma cirurgia espiritual em você. Ele está removendo o coração de pedra, endurecido pela dor, pela decepção, pelo pecado. E Ele está colocando em seu lugar um coração de carne, um coração sensível à sua voz, um coração capaz de amar novamente, de confiar novamente, de sentir a alegria da comunhão com Ele. Eu quero que você imagine, com os olhos da fé, o toque suave do Espírito Santo. Ele não vem com violência, mas como a brisa suave que encontrou o profeta Elias. Ele conhece a sua dor. Ele conhece a sua fragilidade. E com um cuidado infinito, Ele está agora ministrando ao seu ser. Para você que se sentiu rejeitado, abandonado, Ele sussurra ao seu espírito as palavras de Isaías 4:9 e 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho, que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Você ouviu isso? O amor de Deus por você é mais fiel, mais profundo e mais seguro do que o amor de uma mãe. Ele jamais se esquecerá de você. O seu nome está gravado nas palmas das suas mãos. Ele te vê, Ele te valoriza, Ele te ama com um amor eterno. Deixe essa verdade afundar em seu coração e expulsar toda a mentira da orfandade, da solidão. E para você que está cansado, abatido, sobrecarregado pelas lutas da vida, Jesus mesmo te faz um convite. Em Mateus 11, 28-29, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Entregue a Ele o seu cansaço. Entregue a Ele as suas cargas pesadas. Troque o fardo da preocupação pelo jugo suave de Cristo. Aprenda com a mansidão e a humildade dele, e você encontrará o verdadeiro descanso, a paz profunda que a sua alma tanto anseia. Sinta o alívio que vem dessa troca divina. Ele leva o seu fardo e te dá o descanso dele. A restauração de Deus é completa. Ele não faz nada pela metade. O salmista declara no Salmo 23: refrigera minha alma. É exatamente isso que o Espírito Santo está fazendo em você agora. Ele está trazendo refrigério. Como um copo de água fresca em um dia de calor intenso, a presença dele está renovando as suas forças, revigorando a sua esperança, clareando a sua mente. Onde havia confusão, ele está trazendo clareza. Onde havia desespero, ele está plantando as sementes da esperança. Onde havia amargura, ele está liberando o doce perfume do perdão. A palavra do Senhor em Joel 2:25 é uma promessa poderosa de restituição, e restituir. Vosei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o púlgão, e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Talvez você olhe para trás e veja anos perdidos, oportunidades desperdiçadas, sonhos que foram devorados por circunstâncias difíceis, por erros seus ou de outros. Deus está te dizendo hoje que Ele tem o poder de restituir. Ele pode redimir o tempo. Ele pode transformar o seu deserto em um jardim florescente. Ele pode pegar os cacos da sua vida, que você entregou a Ele, e construir um vaso novo e honrado, mais belo e mais forte do que antes. Nada está perdido para sempre nas mãos do nosso Deus. Ele é o Deus da segunda, da terceira, de quantas chances forem necessárias. Ele é o especialista em recomeços. Creia nisso, com todo o seu coração. Senta. A presença dele te preenchendo. O vazio que você sentia está sendo ocupado pela plenitude de Deus. O apóstolo Paulo orou para que os efésios fossem cheios de toda a plenitude de Deus. Essa não é uma oração distante. É uma possibilidade real para você, agora. À medida que você se esvaziou, Ele te enche. Ele te enche com o seu amor, para que você possa amar a si mesmo e aos outros. Ele te enche com a sua alegria, uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que brota da certeza da sua salvação e do seu cuidado. Ele te enche com a sua paz, que guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Ele te enche com a sua força, para que você possa se levantar deste lugar de oração, não mais como a pessoa que chegou,
mas como alguém que foi tocado, transformado e fortalecido pelo Deus Todo-Poderoso. O choro pode ter durado a noite da sua alma, mas a alegria vem nesta manhã de restauração. A palavra de Deus nos assegura em Jeremias 3:1 e 13. Então a Virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Deus está transformando o seu pranto. Ele está te consolando. Ele está trocando as suas vestes de luto por vestes de louvor. Ele está te dando alegria em lugar da tristeza que te oprimia. Permita-se receber. Apenas receba. Perdo Luther. Pare de questionar. Apenas descanse nos braços do Pai e receba o que Ele está derramando sobre você. Respire fundo e inspire a paz de Deus. Solte o ar e expire toda a tensão, toda a incredulidade. Talvez você sinta um calor suave, talvez lágrimas comecem a rolar pelo seu rosto, mas desta vez não são lágrimas de dor, são lágrimas de alívio, de gratidão, de um coração que está sendo inundado pela graça. Não se contenha. Deixe o rio de Deus fluir em você e através de você. Ele está lavando, purificando, curando, Ele está te fazendo voltar àquele lugar de confiança e intimidade que talvez você tenha perdido pelo caminho. LSDIT, lembrando do seu primeiro amor, Ele está te chamando de volta para casa. E nesta casa, como vimos no Salmo 36, há fartura, há delícias, há vida em abundância. Você está sendo reconectado ao manancial da vida. Você está sendo realinhado com a sua luz, e na tua luz, como diz o salmista, veremos a luz. As coisas começam a fazer sentido. Os seus problemas não desapareceram, mas a sua perspectiva mudou. Você começa a vê-los através dos olhos da fé, sob a luz da soberania e do poder de Deus, e sob essa luz, os gigantes se tornam pequenos, e os obstáculos se tornam oportunidades para que o poder de Deus se manifeste em sua vida. Essa paz que você está sentindo agora, essa sensação de alívio e esperança, é um presente precioso do céu para você. E um presente tão bom precisa ser compartilhado. Eu quero te pedir com muito carinho que pense em alguém agora mesmo. Alguém que você sabe que está com um coração pesado, que está precisando de um momento de paz como este. Talvez um amigo, um familiar, um colega de trabalho. Pega o link desta oração e envie para essa pessoa. Diga a ela: eu me lembrei de você. Quero compartilhar um pouco de paz com você hoje. Seja um canal do refrigério de Deus na vida de alguém. Muitas vezes, a nossa própria cura se aprofunda quando nos tornamos instrumentos de cura para os outros. Ao compartilhar esta oração, você está estendendo a mão de Deus para alcançar outro coração necessitado. Faça isso agora, em um gesto de amor e generosidade, e vamos juntos espalhar essa onda de paz e restauração, agora. Meu irmão, minha irmã, com o coração consolado, com a alma refrigerada e com o espírito preenchido pela doce presença de Deus, estamos prontos para avançar. A restauração nos dá uma nova base, um novo fundamento. Mas sobre este fundamento, precisamos construir. A paz que recebemos precisa ser guardada. A cura que experimentamos precisa ser cultivada. O amor que nos preencheu precisa ser a força que nos move. Portanto, a nossa jornada de oração não termina aqui, na recepção passiva da bênção. Ela nos impulsiona para um novo nível de compromisso e de caminhada com Deus, tendo sido restaurados pela sua graça. Agora nos levantaremos em fé. Nos prepararemos para as batalhas que virão, não mais com medo ou fraqueza, mas revestidos da armadura de Deus. A próxima parte da nossa oração será um mergulho no fortalecimento da nossa fé, aprendendo a permanecer firmes nas promessas, a caminhar em vitória e a nos tornar não apenas receptores, mas portadores da glória e do poder de Deus. Prepare o seu coração para ser fortalecido, equipado e comissionado para viver a vida abundante que Cristo conquistou para você na cruz. A restauração foi apenas o começo, meu irmão, minha irmã. Que a força do Senhor, renovada em seu espírito, te levante agora para um novo patamar de fé. Tendo sido consolado e restaurado, não podemos permanecer na quietude do porto seguro. O mesmo Deus que nos abriga à sombra de suas asas é o Deus que nos chama para voar como águias. A fé que Ele plantou em nosso coração não é uma fé para ser guardada em uma caixa, mas para ser vívida, exercitada e declarada em meio ao mundo. O nosso coração, agora limpo e cheio da sua paz, torna-se um altar, de onde sobe um novo tipo de oração, a oração de declaração, a proclamação da nossa confiança inabalável no Deus que é o manancial da vida. Este é o momento de firmarmos os nossos pés na rocha eterna
e, com a nossa boca, professarmos aquilo que o Espírito Santo testifica em nosso espírito. A jornada cristã não é isenta de lutas. Jesus nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ó mundo, as tempestades virão, os ventos contrários soprarão. E a maldade que o Salmo 36 descreve continuará a se manifestar ao nosso redor. Mas a diferença, agora, é a nossa posição. Não enfrentamos mais as batalhas sozinhos, fragilizados ou com medo. Nós as enfrentamos firmados na benignidade de Deus que chega até os céus, na sua fidelidade que alcança as nuvens e na sua justiça que é como os grandes montes. Portanto, uma a sua voz a minha, e vamos declarar juntos a nossa fé. Declare em voz alta, se puder, ou no silêncio do seu coração, com toda a convicção da sua alma. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio que Ele é soberano sobre todas as coisas. Nenhum plano seu pode ser nenhum evento em minha vida acontece sem a sua permissão e sem que Ele tenha um propósito maior. Ainda que eu não entenda os seus juízos, que são um grande abismo, eu confio na perfeição da sua vontade. Eu declaro que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me guia por veredas de justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu declaro que a minha confiança não está na força dos cavalos, nem no poder dos homens, mas no nome do Senhor, nosso Deus. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eu proclamo a verdade de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, eu rejeito toda ansiedade e preocupação com o amanhã. Eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade, porque eu sei que ele tem cuidado de mim. A palavra de Deus é a nossa arma, a nossa defesa e a fonte da nossa autoridade espiritual. Por isso, declaramos a palavra. Eu declaro o que está escrito em Isaías 5:4-17. Toda a ferramenta preparada contra mim não prosperará, e toda a língua que se levantar contra mim em juízo, tu a condenarás. Eu me revisto dessa promessa. Nenhuma arma do inimigo, seja ela a calúnia, a inveja, a feitiçaria, o desânimo ou a doença, prevalecerá contra a minha vida, pois eu estou guardado em Cristo. Eu declaro o que está escrito no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade será o meu escudo e broquel. Sim, Senhor, a tua verdade é o meu escudo, e eu me protejo com a verdade de quem tu és, e de quem eu sou em ti. Eu não sou mais um escravo do medo, mas sou filho, sou filha, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu declaro, como o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha força não vem de mim mesmo, mas vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esta fé, meu irmão e minha irmã, precisa ser perseverante. A Bíblia nos ensina em Hebreus 10:35-36. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Vitória não é apenas para quem começa a corrida, mas para quem a completa. Haverá dias em que a sua fé será testada. Haverá momentos de silêncio de Deus. Haverá situações que parecerão impossíveis de reverter. É nesses momentos que a nossa declaração de fé se torna mais poderosa. É quando, contra a esperança, cremos em esperança, como fez nosso pai Abraão. É quando, como Jó, mesmo em meio à perda, declaramos: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Portanto, eu declaro perseverança sobre a sua vida. Eu declaro que você não vai desistir. Você não vai retroceder. Você não vai enterrar os seus talentos. Você vai correr com paciência a carreira que lhe está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que os seus olhos espirituais estejam fixos nele, não nas ondas, não no tamanho dos gigantes, mas no poder infinito do nosso capitão. O poder da oração é real e transformador. A palavra nos diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A sua oração, purificada pelo sangue de Cristo e feita com um coração sincero, move o braço de Deus. Não subestime o poder de se colocar de joelhos,
A oração te conecta diretamente à sala do trono da graça. A oração libera os recursos do céu em favor da sua vida na terra. A oração fortalece o seu espírito e enfraquece as obras do inimigo. Portanto, decida ser uma pessoa de oração. Uma oração contínua, que não se limita a momentos de crise, mas que se torna o seu estilo de vida, a respiração da sua alma. Como é bom saber que podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O trono de Deus está sempre acessível a você. A ajuda está sempre disponível em tempo oportuno. Confie no timing perfeito de Deus. Ele nunca se atrasa e nunca se adianta. LH. Na oração, eu quero te fazer um convite para que esta jornada de fé e oração não seja um evento isolado. A fé precisa ser alimentada diariamente. A nossa comunhão com Deus precisa ser cultivada. Se esta oração tem sido uma bênção para sua vida, se você sentiu o toque de Deus e o fortalecimento da sua fé, eu te convido a se inscrever em nosso canal. Faça parte da nossa família de fé, para que possamos, todos os dias, começar a nossa manhã assim, juntos, em oração, buscando a face do Pai, meditando em sua palavra e fortalecendo uns aos outros. Ao se inscrever, você receberá um lembrete para se juntar a nós, para que a sua chama não se apague, mas se torne uma fogueira que incendeia outras vidas. Vamos caminhar juntos, crescer juntos e vencer juntos em nome de Jesus, e agora, firmados nesta fé declarada, com a nossa armadura espiritual vestida e a nossa confiança solidificada no Senhor, estamos prontos para o próximo passo. A nossa fé não é egoísta. O poder que recebemos não é para nosso próprio benefício. O amor que nos encheu precisa transbordar. Depois de olharmos para dentro, nos entregando e sendo restaurados, e depois de olharmos para cima, declarando, a nossa fé, chegou a hora de olharmos para os lados e para frente. Chegou a hora de entrarmos no campo de batalha espiritual, não apenas para nos defendermos, mas para avançarmos o reino de Deus. A nossa oração, agora, se tornará uma arma de intercessão. Vamos clamar por nossa família, por nossa cidade, por nossa nação. Vamos lutar em oração contra as fortalezas espirituais que se levantam contra o conhecimento de Deus. Vamos nos posicionar na brecha, como intercessors, e liberar o poder de Deus sobre situações e vidas que precisam desesperadamente de um milagre. Prepare o seu coração de guerreiro, de guerreira. A fé que você declarou será agora a sua espada. A autoridade que você recebeu será o seu estandarte de vitória. Vamos entrar em um tempo de batalha espiritual e intercessão profética, sabendo que a vitória já nos foi garantida por aquele que venceu o mundo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais, e em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores, meu amado guerreiro, minha amada guerreira em Cristo. Com a sua fé fortalecida e o seu coração firmado na rocha eterna, chegamos ao momento crucial da nossa jornada de oração. Tendo sido restaurados, fortalecidos e edificados, não podemos mais manter uma postura defensiva. O reino de Deus, como nos ensinou Jesus, é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Chegou a hora de usarmos a autoridade que nos foi outorgada no nome de Jesus, para impactar a realidade espiritual ao nosso redor. A nossa oração agora se transforma em uma ofensiva de fé, uma intercessão poderosa e uma batalha espiritual, declarada contra as obras das trevas. Lembre-se do que a palavra nos diz em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões. Portanto, vista agora pela fé toda a armadura de Deus, cinja os seus lombos com a verdade, vista a couraça da justiça, calce os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tome o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nesta posição de autoridade, como exército do Deus vivo. Vamos juntos tomar o nosso lugar na brecha e lutar pelas nossas vidas, nossas famílias e nossa geração. Nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que tem todo o poder no céu e na terra. Nós nos levantamos agora contra toda obra de maldade que se opõe às nossas vidas, com a autoridade que Ele nos deu, em Lucas 10:19. Para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, nós declaramos todo o laço de Satanás, toda armadilha, toda trama tecida nas trevas contra nós e nossas casas, seja desfeita agora. Nós amarramos, em nome de Jesus,
todo espírito de confusão, de contenda, de miséria, de doença e de vício. Nós o declaramos, sem poder e sem influência, sobre a nossa herança em Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja do Senhor, e nós somos a Igreja. Portanto, toda corrente de escravidão, seja ela um pecado de estimação, um vício que tem resistido, uma fortaleza mental, de incredulidade, ou um padrão de derrota que se repete em sua família, a quebramos agora com o poder que há no nome de Jesus. A palavra diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E nós declaramos essa liberdade sobre cada área da sua vida. Seja livre do jugo do álcool, do cigarro, da pornografia, da mentira, da fofoca. Seja livre da escravidão da dívida e da má administração. Seja livre do jugo da opressão e da depressão. As correntes estão caindo por terra. O Filho te libertou, e você é verdadeiramente livre. Agora, vamos confrontar diretamente o espírito de medo. O medo é a arma preferida do inimigo para nos paralisar, para nos impedir de receber as promessas de Deus e de avançar em seu propósito. Mas a Bíblia nos garante em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Portanto, em nome de Jesus, nós nos recusamos a aceitar o medo. Nós repreendemos e expulsamos todo espírito de medo, de pânico, de ansiedade e de pavor. Medo do futuro, medo da morte, medo da dança, medo da escassez, medo de falha, de ficar sozinho. Nós te ordenamos, espírito de medo, que sai agora da mente e do coração deste filho e desta filha de Deus. E no lugar do medo, nós liberamos a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Liberamos o amor perfeito, que lança fora todo medo. Liberamos a fortaleza e o domínio próprio, que vem do Espírito Santo. Receba coragem, receba ousadia. Receba a paz de Deus que excede todo entendimento, e que guarda sua mente e o seu coração. Você não foi chamado para viver com medo, mas para reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus nós trazemos diante de Ti as feridas e os traumas da alma, experiências passadas de abuso, de rejeição, de abandono, de traição, que criaram raízes profundas de dor e amargura. Nós sabemos, Senhor, que Tu és o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Nós clamamos pelo Teu bálsamo curador sobre cada memória dolorosa. Nós ordenamos em nome de Jesus que todo trauma seja arrancado pela raiz, que toda lembrança que aprisiona seja levada cativa à obediência de Cristo. Espírito Santo, pedimos que Tu vás agora às profundezas do coração deste ouvinte e apliques o Teu óleo santo. Onde há dor, traz cura. Onde há amargura, libera perdão. Onde há vergonha, revela a Tua graça e a Tua aceitação. Nós quebramos o poder de palavras amaldiçoadoras que foram lançadas no passado e declaramos que somente as Tuas palavras de vida e de bênção têm poder sobre esta vida. Como está escrito em Isaías 61:3, o Senhor veio para dar aos que choram em Sião coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Receba essa troca divina, agora mesmo. Entregue as cinzas do seu passado e receba a coroa da honra de Deus. Clamamos agora pela restauração dos lares e das famílias. O inimigo tem se levantado com fúria contra a instituição da família, semeando divórcio, rebeldia, infidelidade e desamor. Mas nós nos levantamos como atalaias e declaramos: minha casa e eu serviremos ao Senhor. Nós cobrimos com o sangue de Jesus o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos pais e irmãos. Nós quebramos toda a seta de contenda e divisão lançada contra os nossos lares. Nós repreendemos o espírito de Jezabel, o espírito de Absalom, todo espírito que tenta usurpar a autoridade e destruir a unidade familiar. E declaramos a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores sobre a nossa casa. Declaramos que os corações dos pais se voltarão para os filhos, e os corações dos filhos para os pais. Declaramos salvação para os nossos entes queridos, que ainda não Te conhecem. Cremos na promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu, e ei, tua casa. Nós estendemos o escudo da fé sobre a nossa descendência, e declaramos que eles serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz dos nossos filhos. Os nossos lares não serão um campo de batalha, mas um oásis de paz, um farol de esperança, uma embaixada do céu na terra, para a glória do Teu nome. E declaramos proteção divina sobre a sua vida. O Salmo 36, que tem nos guiado, termina com uma oração de proteção. Não me calque o pé da soberba, nem me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade, são derrubados
e não se podem levantar. Nós fazemos dessa nossa oração, que o pé da soberba do inimigo não nos alcance, que a mão dos ímpios, usados por ele, não nos mova do nosso propósito. Nós declaramos que o anjo do Senhor acompanha ao nosso redor e nos livra. Estamos debaixo de um decreto de proteção celestial. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nós repreendemos todo espírito de acidente, de assalto, de bala perdida, de enfermidade repentina. A sua entrada e a sua saída estão guardadas pelo Senhor, desde agora e para sempre. Você é a menina dos olhos de Deus, e quem toca em você, toca na menina dos olhos dele. Caminhe em segurança. Durma em paz. Trabalhe com confiança, pois maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Meu irmão, minha irmã, a sua oração intercessória tem poder. A sua posição em Cristo te dá autoridade para mudar a sua realidade espiritual. Eu quero te convidar a selar esta oração de batalha deixando o seu nome e o nome daqueles por quem você está lutando aqui nos comentários. Escreva o seu nome e diga: eu estou debaixo da proteção de Deus. Escreva o nome do seu filho e declare: ele pertence ao Senhor. Escreva o nome do seu cônjuge e profetize: nosso casamento está restaurado em Cristo. Fez isso. Você não está apenas escrevendo um comentário. Você está registrando no mundo espiritual a sua declaração de fé e se juntando a uma comunidade de guerreiros. E eu quero que saiba que nossa equipe de oração estará lendo cada nome e continuando a apresentar-los diante de Deus, fortalecendo a sua intercessão. Não lute sozinho. Junte-se a este exército. Agora, com as correntes quebradas, os inimigos repreendidos e a proteção divina declarada, o campo está o céu está aberto sobre nós. A atmosfera está carregada com o poder e a glória de Deus. Saímos da batalha da intercessão e entramos no território da celebração antecipada. O nosso espírito, agora livre e fortalecido, está pronto para receber e proclamar a palavra profética de vitória que Deus tem para esta nova estação da sua vida. Prepare-se para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Prepare-se para receber decretos de bênçãos, de portas abertas, de honra e de dupla restituição. A vitória não é algo pelo qual ainda vamos lutar. É uma realidade que vamos agora declarar e tomar posse, em nome de Jesus. O Rei da Glória está entrando, e com ele, a vitória final, meu amado irmão. Minha amada irmã, vencedor e vencedora em Cristo Jesus, após termos percorrido esta jornada de oração, desde o reconhecimento da grandeza de Deus, no Salmo 36, passando pela entrega, pela restauração, pelo fortalecimento da fé e pela batalha espiritual, chegamos agora ao cume do monte. Aqui, no topo, a vista é clara, a atmosfera é rarefeita, e o que nos resta não é mais pedir, nem clamar, nem lutar, mas sim receber, declarar e agradecer. O céu já se moveu em seu favor. As orações que fizemos, baseadas na palavra infalível de Deus, não retornaram vazias. Portanto, com um coração transbordante de gratidão e uma fé que enxerga o invisível, vamos agora proclamar a vitória que já nos foi concedida. Este não é um exercício de pensamento positivo. É um ato profético de concordar com o que já foi decretado no céu a seu respeito. O que ligamos na terra em oração, já foi ligado no céu. Agora, vamos trazer essa realidade celestial para a nossa experiência terrena, através da proclamação da fé. Respire fundo o ar da vitória, e com toda a autoridade de um filho e uma filha do Rei, receba e declare estas palavras sobre a sua vida. Eu declaro, em nome de Jesus, que um novo tempo começou na sua história. O tempo da tristeza, da vergonha e da derrota ficou para trás, como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu profetizo sobre você. Novas portas, novas oportunidades, novos relacionamentos, uma nova unção. O que estava morto em sua vida, Deus está ressuscitando. O sonho que estava engavetado, Deus está trazendo à luz. O vigor que havia se perdido, Deus está restaurando em dobro. O passado não tem mais poder sobre você. As cinzas foram trocadas por uma coroa de glória. Receba a novidade de vida que só Cristo pode dar. A sua história a partir de hoje não será mais definida pelas suas feridas, mas pelo poder da ressurreição de Jesus. Eu declaro que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, inunda agora o seu coração e a sua mente. A guerra interior acabou. A ansiedade que roubava o seu sono foi subjugada pelo príncipe da paz. A confusão mental deu lugar à clareza do espírito. Receba a promessa de Filipenses 4:7.
que essa paz guardará você de toda perturbação, de toda preocupação, de toda seta de perturbação do inimigo. Sua casa, que talvez fosse um lugar de tensão, se torna agora um santuário de paz. Suas noites serão de descanso tranquilo, pois o Senhor mesmo te sustenta e te dá o sono. A paz de Deus é o árbitro em seu coração, guiando suas decisões e acalmando suas emoções. Você não viverá mais em sobressalto, mas caminhará na serenidade e na confiança de quem sabe que está seguro nos braços do Pai. Eu declaro, com base na palavra, que as cadeias foram quebradas e você é livre. A vitória que conquistamos na intercessão é agora a sua realidade manifesta. Como Pedro na prisão, os anjos do Senhor foram enviados, e as correntes caíram. A porta do cárcere se abriu. Saia agora dessa prisão. Saia da prisão do vício, da depressão, da amargura, do ressentimento, da incredulidade. O inimigo está derrotado. Apocalipse 12:11 nos dá a chave. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você venceu pelo poder do sangue de Jesus, que te purifica e te justifica. E você venceu pela palavra do seu testemunho, pela fé que você exerceu e declarou. Portanto, nunca mais se veja como um prisioneiro. Você é um liberto de Cristo, chamado para levar libertação a outros. Onde você chegar, a sua presença levará a liberdade do Espírito Santo. Eu declaro que a bênção do Senhor está sobre a sua vida, sua casa e suas finanças. A maldição foi quebrada na cruz. O tempo da miséria e da escassez acabou. E libero sobre você a promessa de Deuteronômio 28. O Senhor te porá por cabeça, e não por cauda. Você estará por cima, e não por baixo. O Senhor abrirá para você o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. Você emprestará a muitos, e não tomará emprestado. Eu declaro que a unção de prosperidade de José está sobre você, mesmo nos tempos de crise, você florescerá. Eu declaro que a sabedoria de Salomão, para administrar e multiplicar, está sobre você. Suas finanças estão debaixo do controle de Deus. O devorador está repreendido. As janelas do céu estão abertas, e bênçãos sem medida estão sendo derramadas sobre a sua vida, não para acumular, mas para que você seja um canal de bênçãos para o reino de Deus. E para os necessitados, eu declaro que a sua fé foi renovada e fortalecida. A dúvida não encontra mais lugar em seu coração. Você sai desta oração com uma fé ousada, uma fé que move montanhas, uma fé que agrada a Deus. Você crê nas promessas dele, mais do que nos problemas que você vê, como está escrito em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A sua fé tem fundamento e tem prova. Você não andará mais por vista, mas por fé. E por causa da sua fé, você verá a glória de Deus se manifestar de formas extraordinárias. Milagres acontecerão, testemunhos surgirão. Você se tornará um ponto de referência da fidelidade de Deus para todos ao seu redor. Agora, meu irmão, minha irmã, receba esta bênção de envio. Tendo orado, tendo crido, tendo recebido, vá na força do Senhor. Vá e viva esta vitória. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com você, hoje e para todo o sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Saia deste lugar de oração, mas não saia da presença dele. Leve esta presença contigo para o seu dia, para a sua casa, para o seu trabalho. Seja a luz do mundo e o sal da terra. Seja a resposta da oração de alguém. Seja as mãos e os pés de Jesus por onde você passar. Você está selado, protegido e comissionado pelo Deus Altíssimo. E se esta longa jornada de oração, mergulhada na profundidade do Salmo 36, foi a resposta que o seu coração buscava de Deus. Se você sentiu o toque dele, a cura, a libertação e a renovação da sua esperança, eu quero te fazer um último convite, um convite do coração. Não guarde esta bênção só para você. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal, para que possamos continuar juntos nesta caminhada diária de fé. Compartilhe esta oração completa com o máximo de pessoas que você puder. Existe um mundo ferido, precisando ouvir que há esperança, que há um Deus que os ama e que pode mudar qualquer situação. E, para selar a sua vitória, para declarar publicamente a sua fé e concordar com tudo o que Deus fez aqui. Comente agora mesmo com a palavra que resume toda a nossa fé. Amém. Deixe o seu amém como um selo,
uma assinatura da sua alma dizendo: Pai, eu recebo. Tá feito. M2, nome. Obrigado por ter permanecido até o fim. Lembre-se sempre disto, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos.